Preciosos irmãos, muito boa noite. Eu quero falar de um assunto que é muito falado exclusivamente dentro das igrejas pelos pastores. Eles se apoderaram desse assunto e eles falam apenas de um versículo isolado nas Escrituras Sagradas. Eu quero falar sobre o dízimo. Para que tempo é o dízimo? Foi para o Velho Testamento ou para o Novo Testamento? Dízimo é um assunto decorrente em todos os ajuntamentos cristãos, praticamente em todo o mundo. É o assunto menos explicado, porque na realidade, se for explicar corretamente o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre o dízimo, a maioria dos que dizimam deixam de dizimar. O dízimo foi estipulado no Velho Testamento, através do ministério de Moisés. Todo Israel levava os dízimos uma vez por ano. Note, uma vez por ano. E não era todo Israel que dizimava, era simplesmente aqueles que possuíam posses, roças, sítios. Aqueles que possuíam plantações. Uma vez por ano, colhia a primeira parte dos mantimentos, a primeira, 10ª parte de todo o que se colhia, e a ordem era para que levasse ao templo, porque todas as tribos de Israel foram abençoadas, mas uma tribo ficou de fora, as outras teria que abençoá-la. 11 tribos teriam de abençoar uma tribo, que é a tribo de Levi. Com toda a tribo de Levi ficou a ordem dos cultos da representatividade espiritual, o sacerdócio. Todas as outras tribos levavam seus donativos uma vez por ano ao templo e era apresentado ali ao sacerdote. Eu não vou ler os versículos porque eu quero falar um pequeno vídeo apenas. Mas quero deixar apenas essa leitura, que é a que mais os pastores lêem. Malaquias, capítulo 3 e o 10. Esse é o versículo mais lido e o menos explicado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, que dela venha maior abastança. Essa era a promessa de Deus. Mas para quem era esta promessa? Eu quero ler do 7 a seguir. Venha comigo nesta breve meditação. Desde os dias dos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, desde os dias deles, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. É uma troca. Em toda a Bíblia tem esta troca. É um convite de Deus ao ser humano.
O ser humano entra com a obediência e Deus entra com a promessa cumprida em toda a Bíblia. E olha o que diz: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Em que havemos de tornar? A obediência antiga, ao reconhecimento, a dizimar corretamente, porque eles deixaram de dizimar por causa da desobediência, por causa da ambição. E agora vem no versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e vós dizeis: em que te roubamos? E olha o que diz aqui: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nos tempos antigos, o povo judeu levava a 10ª parte da colheita. De tudo eles levavam os dízimos, e uma vez por ano. Não era uma vez por mês, como é pedido nos tempos de hoje. E o que se pede hoje é apenas dinheiro, não é alimento, não é bois, não é ovelhas, mas é só dinheiro. E a palavra vem aqui: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Note uma coisa: a mim me roubais. Leia aqui, para não ser enganado. Aqui não está falando igreja. A mim me roubais, toda a nação. Igreja não é nação. Aqui está falando com a nação de Israel, que roubava os dízimos. E não era o povo em geral que roubava, eram os sacerdotes, que tomavam para si os dízimos e não repartia com os mais pobres. E quem eram os mais pobres naquela época? Os dízimos era para ser repartido com os pobres, órfãos, viúvas e algum dos estrangeiros que estivesse perdido pela cidade, no meio do povo. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. E essa maldição, ela veio se perpetuar no ano 70. Jesus Cristo avisou a eles. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disse: Senhor, veja a beleza desse templo. E Jesus Cristo disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. O templo era o orgulho do povo judeu e o que sustentava o templo eram os dízimos, eram as ofertas. Porque no tempo do povo judeu foi estipulado por Deus que os que tivessem posses deveriam dizimar a 10ª parte de tudo que se colhia dentro de um ano. E assim levar os dízimos e as ofertas alçadas para o templo, e era entregue aos sacerdotes, e eles administravam. Mas naquele tempo,
junto com os donativos, começou a entrar também dinheiro. E isso aguçou a mente dos líderes. E eles então começaram a mudar a situação. Colocavam lojas e lojas e lojas dentro do templo. Quando Jesus Cristo, no seu tempo, entra dentro do templo, ele viu que o povo tinha pervertido a situação. E Jesus Cristo chicoteou os vendilhões do templo. No nosso tempo está acontecendo muito pior. Porque hoje não é apenas alguns donativos que levam para as igrejas, mas sim o povo. O povo está sendo vendido. O apóstolo Pedro já disse que no fim dos tempos iriam fazer do povo negócio, e é exatamente esse tempo. Hoje, a ambição pelo dinheiro está exagerada. Em muitos lugares, não estou generalizando, mas em muitos lugares você vale por aquilo que você dizima ou por aquilo que você oferta. Se você deixar de dizimar, você passa a não ter muito valor no meio gospel, no meio cristão hoje. E o dízimo da Bíblia era para o Antigo Testamento. Olha a promessa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, quer dizer chuva, e derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Por causa de vós repreenderei o devorador. Devorador aqui não é o diabo, é o inseto, é a locusta, é o gafanhoto, é os insetos que consumiam as plantações e que ainda consome as plantações nas roças. Mas esta palavra aqui, esta promessa, era para o povo judeu, que plantava e viviam das plantas, dizimavam as plantas. Se você analisar Jesus Cristo em Mateus capítulo 23, ele chama a atenção da liderança judaica. E em Mateus 23 ele diz: vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho. Fazei isto e não omitis a outra coisa. E muitos tomam isso como exemplo, dizendo que Jesus Cristo mandou pagar o dízimo. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus e os apóstolos foram dizimistas? Tem algum versículo na Bíblia que aprova isso? O líder da igreja, o qual o Senhor Jesus Cristo colocou como um modelo da igreja gentílica, ele disse: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Você já imaginou o apóstolo Paulo dizendo: quem não dizimar não vai pregar, quem não dizimar não vai ter mais oportunidade? Você já imaginou o apóstolo Paulo escrevendo carta para as igrejas e dizendo: se o obreiro aí, se a obreira não dizimar, não dê a ele oportunidade para pregar? É o que está acontecendo hoje, no nosso tempo. E pasmem, as coisas vão piorar nesse sentido. Porque o evangelho do nosso tempo está sendo vendido
O produto de venda é o Evangelho. Como diz o Boris Casoy, isto é uma vergonha. Que Deus tenha misericórdia. É apenas uma pequena meditação. O apóstolo Paulo disse que teremos de ter um coração voluntário. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. E contra não existe, aliás, não existe nada contra um coração voluntário. Devemos ajudar, devemos ofertar de todo o coração, mas não devemos ser manipulados por homens fraudulentos, soberbos, arrogantes. Que Deus tenha misericórdia. Deus os abençoe. Graça e paz da parte de Deus seja de maneira abundante sobre a sua vida e sobre toda a sua família.